Fala pessoas, dia 9/6, sexta-feira, vamos nos preparando para o final de semana com algumas notícias sobre a aprovação do Lula. Pesquisa, aprovação a Lula nas 10 maiores capitais do país, melhor desempenho é em Fortaleza e pior em Curitiba. E eu não acredito em pesquisa, porém, aí tem um fundo de verdade, né? O governo Lula enfrenta 53% de rejeição da população curitibana e 68% de aprovação em Fortaleza, né? Mas aquilo, pesquisa é complicado. O levantamento na cidade paranaense entrevistou 810 pessoas entre os últimos dias 22 e 26 de abril. 810 pessoas não é nada, né? O canal aqui, por exemplo, tem em média de 15 a 20 mil visitas. Se eu fazer um pool lá, se eu fazer uma votação no Twitter, dá muito mais que isso. Só que os caras não gostam quando fazem isso, né? A gente aqui, o povão. Porque é melhor quando tem a pesquisa toda oficializada, né? Teve gente no passado, da direita, que até sofreu aí por colocar aí algumas pesquisas no Twitter, tá? Thaís Oyama no UOL News, Lula afirma que seu governo tem lado. Colunista do UOL rebate, preocupante. É preocupante, mas a Thaís Oyama bateu muito na direita, né? Com a posição isenta. E agora ela vai ter que realmente fazer o coro com a esquerda, né, social-democrata, os jornais em peso em falar que agora é preocupante. Então não era preocupante. Então Lula, com todo o histórico dele do Brasil com o PT, não era preocupante. Mas agora quando ele diz que tem lado, tá ficando preocupante. Agora, é complicado o Brasil, né? Lula não é mais Lula, diz revista francesa. Artigo da El Express cita encontro com Maduro e desencontro com Zelensky para dizer que mágica diplomática de petista não funciona mais, né? Lembra até do Trump falando France is no longer France, agora é Lula is no longer Lula, porque ele mudou a sua acelerada contra a Ucrânia, contra o Zelensky, né? A ignorada que ele deu no Zelensky, mudou. Quanto mais ele acelera para o lado vermelho, mais o pessoal social-democrata acelera para menosprezá-lo, né? Aqui no Brasil tem aí a sua rejeição, que está pouca, mas lá fora a rejeição vem crescendo bastante. Ministro de Lula é vaiado durante marcha para Jesus em São Paulo. O cara chegou, né? Quero dizer a vocês, a pedido do presidente, falou isso aqui, já era. Foi vaiado. Que o pessoal sabe, né? O pessoal mais de direita sabe. E após vaia a ministro de Lula, governador Tarcísio de Freitas é ovacionado na marcha para Jesus. Com certeza, por mais que o Tarcísio tenha feito algumas coisas por debaixo do pano para agradar a esquerda, né? Aquela coisa assim, trabalhar e ponto, precisa fazer pauta de esquerda, LGTB, não sei o que ele faz. Porque ele viu como foi o governo Bolsonaro, que teve muita dificuldade para andar. E ele precisa andar, precisa fazer. Então, é o que temos para São Paulo, né? E vamos esperar que ele faça o melhor governo possível aqui no estado de São Paulo. TSE, relator do caso Bolsonaro, envia voto com 460 páginas a ministro. Imagina, 460 páginas. É o ministro Benedito Gonçalves. Mano, quase um livro, mais que um livro. Tem muito livro aí que não chega a isso. A gente tem que lembrar de algumas imagens, né? O Lula, o carinho que ele trata, né? Esse ministro, uma coisa assim muito bonita, né? A Dilma ali do lado. E o cara tá na missão. A missão dele é essa aí. E eu acho que não tem muito o que esperar, né? Brasil é Brasil. Falando em questão de missão, Felipe Neto recebe medalha Pedro Ernesto, a mais alta honraria na Câmara Municipal. E olha esse sorriso aqui bem espontâneo, uma coisa bem natural. E aí eu pergunto, e a Blaze, né? A Blaze é complicado, do nada aparecem umas polêmicas da Blaze, aí ele vem aí que recebe uma medalha, né? Honraria da Câmara Municipal. Será que é contenção de danos? Não sei. A gente vai falar da Blaze aqui, vídeo exclusivo, a gente vai dar uma comentada porque são assuntos muito perigosos, né? Não é brincadeira. Choquei, exclusivo. Felipe Neto recebe a medalha Pedro Ernesto, a mais alta honraria da Câmara Municipal no estádio Newton Santos pelo combate à fake news. A medalha foi entregue pela Luciana Novaes, primeira vereadora tetraplégica da cidade do Rio de Janeiro, né? Então tem aqui todo aquele peso. A Choquei também faz aquela empurrada. E vamos ver, né? Porque tem muita coisa pegando fogo aí. Falando em celebridades, símbolos NAZI ostentados nas linhas de frente da Ucrânia reforçam retórica de guerra de Putin. Do nada o Estadão dando aquela fortalecida na teoria do Putin, né? O Estadão às vezes fica meio dividido, depende de quem escreve, de quem está lá, né? E a gente aí, eles põem várias imagens, que tem aí caveira, que tem aí várias imagens que era NAZI, né? Mas suástica não apareceu. E por que eu falei celebridades? Olha aqui o encontro comentando PC Siqueira, batalhão Azov, principal linha de frente da Ucrânia, sempre foi assumidamente neo-NAZI, né? É realmente a Azov. Eu sinceramente acho o seguinte, né? Os caras da esquerda, eles precisam diminuir, o pessoal comunista vermelho, precisa dar uma diminuída
aí na questão, né, da Ucrânia, porque ela tem aí grande apoio da grande mídia mundialmente pelos globalistas, né? Aí eu digo para vocês, um país gigantesco, né, como a Rússia, atacando a Ucrânia, minúscula, pequena perto da Rússia, e eles precisam de qualquer forma falar que a Ucrânia é o grande vilão. E eu deixo para vocês algo claro aqui, minha opinião. A Ucrânia é um boi de piranha. Existe uma grande escalada mundial entre guerra entre comunistas e globalistas, isso é lógico. A Ucrânia é pequena demais. O povo ucraniano não merece isso. E mesmo assim você vê muita gente aqui no Brasil, em peso, tá? Tanto a direita está, e agora a esquerda, atacando a Ucrânia. É complicado, né? O mundo é difícil. Eu só fico do lado do povo. Sobre essas questões de NAs aí, que tem... E a Rússia, como fica? É a questão de Stalin. O que Stalin fez na Segunda Guerra? Será que o Putin admira Stalin? Enfim, tem várias coisas que a gente poderia ficar aqui por tempo conversando, mas aqui um canal rápido, notícias rápidas. Vamos direto a Cuba, sediará base secreta de espionagem chinesa com foco nos Estados Unidos de jornal. Não é tão secreta assim que saiu no jornal americano. E agora até no Brasil. Uma instalação de espionagem em Cuba a cerca de 160 quilômetros da Flórida permitiria que os serviços de inteligência chineses coletassem comunicações eletrônicas em todo o sudeste dos Estados Unidos, onde estão localizadas muitas bases militares, e monitorassem o tráfego de navios dos Estados Unidos, diz o Wall Street Journal, citando fontes militares familiarizadas com a informação. E pois isso que eu falo, Cuba sempre foi aí um ponto estratégico para a guerra. Na Segunda Guerra não, na Guerra Fria, teve aí a questão de Cuba e os mísseis, e agora China também está na jogada. Tá? STF marca julgamento de Gleisi por quadrilhão do PT. Olha o nome, quadrilhão do PT. Ministros vão julgar a acusação contra a deputada e ex-ministro Paulo Bernardo de 16 a 23 de junho em plenário virtual. E aí, qual será o resultado? Será que vão julgar? Será que lá será condenado alguma coisa? Lembrando que em 2019 a Justiça do Distrito Federal decidiu absolver Lula e a ex-presidente Dilma Rousseff. Também foram absolvidos no caso o ex-ministro Antônio Palocci, Guido Mantega, e o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Será que ela não vai ser absolvida? Do quadrilhão do PT, olha os nomes, né? Mas sabe o que é o grande problema aqui do Brasil? É isso aqui, ó. Antes avaliadas em 16 milhões de reais, joias dadas a Bolsonaro valem, na verdade, 5 milhões, conclui a PF. Então não é tanto assim. Né? Ele ganhou, é um presente dele. Tentou trazer, né? Ganhei, então quero um presente. Se fosse o Lula, ficaria com isso aí tranquilamente, a mídia não falaria nada. E grandes problemas acontecem, taxa subindo e um monte de coisa, marco temporal, um monte de coisa muito grave acontecendo no Brasil. Mas é isso aqui que a mídia bate e a população, como NPCs, para quem sabe do termo, vai seguindo automaticamente. Isso é o grande problema, os presentes que Bolsonaro recebeu. Isso aqui acabou com o Brasil. Imagina! Imagina isso aqui, como é que o povo consegue sobreviver após o Bolsonaro manter joias? Não manteve nada, né? Enfim. Quintou, empresas portuguesas testam semana de trabalho de 4 dias. Mais uma vez isso aqui, péssima ideia. No Brasil, Portugal está tentando imitar o Brasil, né? E o Brasil sempre com esse negócio de muitas férias, muitas folgas, feriados ao extremo. E isso prejudica o Brasil. O povo gosta. Não, mas é bom porque é o feriadão, não sei o quê. Eu sei que o Brasil é difícil, né? As empresas aqui no Brasil tentam equilibrar com um povo muito malandro, né? Então é muito sofrido o emprego aqui, o serviço, acúmulo de função para todos os lados. Mas isso aqui é ruim para a produção do país. É ruim, mas enfim. Número de crianças entre 4 e 5 anos matriculadas na escola caiu após pandemia, aponta IBGE. Por que será, né? Tem gente que comenta isso aqui, como a Érica. Caiu porque alfabetizar via homeschooling está sendo mais eficaz do que na escola, onde a alfabetização termina na 4ª série, enquanto em casa você consegue alfabetizar com 5 anos, né? Então você vê que tem gente que tem essa opinião. E é complicado, porque coisas que eu posto lá, não só do Brasil, tá? A escola pública no mundo está complicadíssima a situação, né? PBH, Prefeitura de Belo Horizonte veta projeto de Nicolas que previa proibição de linguagem neutra em escolas. Já falando em escola, tem aí, né? Nicolas tentou, mas o pessoal barrou. Porque quer que todo mundo fale igual Mussum. Todos. Entendeu? Complicado. A gente pensa que isso aqui é brincadeira, mas não é. Aos poucos vai virando realidade. Você vai vendo em jogos, em filmes, em legendas da Netflix, e começa a ficar assim, cara, como o mundo vai, né, passar por essa época tão difícil, né, que os caras querem mudar até a língua portuguesa ou qualquer língua no mundo, né? Erros do passado, bruxas enforcadas no século 17 são absolvidas nos Estados Unidos. Depois de 4 séculos resolveram
absolver aí as bruxas que foram enforcadas. E sempre quando você vê essas coisas, você fala, foi um tempo muito cruel, que as mulheres estavam só fazendo chazinhos medicinais e foram aí. Aí eu pergunto para vocês, será que era isso mesmo? Ou será que nessa época essas bruxas não faziam rituais satânicos, né? Sacrifício de menores? Será que não existia nada desse tipo na época? Nunca se sabe, né? Mas o que é vendido para vocês sempre é aquela coisa, porque as bruxas eram muito coitadinhas, né? Existem verdades que somem, e aí foram absolvidas depois de 4 séculos, mas depois de 4 séculos quem vai provar alguma coisa? Enfim, lixo hospitalar vira brinquedo para crianças na Venezuela. Resíduos espalham-se pela praia poluída de Paparro. E aí você vê, olha o nível. Venezuela é terrível. É um cenário pior do que guerra. É um grande inferno lá. E o Lula recebe Maduro aqui tranquilamente. Oposição na Venezuela dividida tenta formar aliança para enfrentar a ditadura de Nicolás Maduro. Nunca apareceu. O Guaidó mesmo fica, vai, não vem. Talvez agora, com a presença do Maduro aqui no Brasil, os Estados Unidos devem estar aí puxando seus... Porque para mim é sempre assim. Apareceu uma oposição na Venezuela, fraquíssima, assim como os democratas americanos, né? Fracos, igual o Biden, né? Caquéticos. Dão aquela puxada, eles aparecem, mas é aquilo. Fica enrolando e nunca se resolve. Talvez só depois da guerra que isso se resolva, né? Ou durante a guerra. Especialista afirma que 10 bilhões de habitantes na Terra é insustentável. Isso você não dá. Desde novembro, a Terra tem oficialmente mais de 8 bilhões de habitantes, mais que o triplo do que tinha em 1950, em um momento em que as necessidades de alimentos e energia já ameaçam os recursos e o clima do planeta. A projeção de que o número deve chegar a quase 10 bilhões em 2050 deixa o enviado especial americano para o clima John Kerry bastante preocupado. Pessoalmente, não acho que seja sustentável. Temos que resolver a questão da sustentabilidade e do número de pessoas que temos, disse ele em entrevista à AFP. Aqui, ó. Temos que resolver a questão de sustentabilidade e do número de pessoas que temos. Lembra essa parte final? Tem que dar um jeito no número de pessoas. Agora eu quero que você, está cedo do dia, passe o seu dia assim de vez em quando tentando entender como eles podem resolver essa questão de número de pessoas. Hoje, quando você for dormir, deita um pouquinho e pensa assim, como é que eles podem resolver o número de pessoas? Que tipo de estratégias eles podem fazer para diminuir o número de pessoas? Como será que é, né? Pai de Justin Bieber ataca a comunidade LGBT, né? Ironiza o mês do orgulho, absurdo. Vamos ver o que ele falou. Ele falou o seguinte, em tom de ironia. Jeremy escreveu no Twitter, não esqueça de agradecer uma pessoa heterossexual pela sua existência. Putz, que ataque, hein? Eu realmente fiquei impressionado. Você me diga nos comentários se realmente isso aqui que ele falou é tão horrível assim, né? O curso que ensina japoneses a sorrir. Japoneses fazem curso de sorriso após o uso de máscaras deixar de ser obrigatório. Pois é, o pessoal tem muitos problemas psicológicos por causa da máscara, né? Muitas crianças, porque tem crianças que tem vergonha de tirar, começaram a não gostar, né? Do rosto, começaram a ficar com vergonha, retraídas, questão de respiração. Muitos problemas, mas não. O negócio, eu perdi muita coisa por falar de máscara aqui. Então a gente tem que tomar cuidado. Vamos seguir em frente. Disney deve ter prejuízo milionário com baixa bilheteria de A Pequena Sereia. O longa arrecadou cerca de 327 milhões até o momento, né? Tá bastante, eu vi números menores aqui. Mas por que será? Por que será? Um filme desse, né? Tão bonito. O que aconteceu com a Disney? Não consegui. Não falaremos nada, seguimos em frente. Ucrânia questiona silêncio do Brasil sobre a explosão de barragem de hidroelétrica, né? A detonação da barragem da usina hidrelétrica é considerada por Kiev um ato de terrorismo provocado pela Rússia. Um empurra pro outro, empurra pra cá e pra lá. E o Brasil fica em silêncio. E aí tem a complicação, e por isso que o Lula tá sendo aí questionado pela França e tal, né? E quem que se ferra? Minha família tem água potável para uma semana, diz ucraniana, após rompimento de barragem. Você vê que o pessoal lá vai passar dificuldade. Falei da água. Eu postei alguns números no meu Twitter, né? A questão de energia e água lá é complicado. Ou seja, tipo Venezuela. Inferno. E aí tem um povo falando, não, porque os soldados da Ucrânia, eles têm os broches que quer dizer o quê? Quer dizer o quê? Que eles são os malvadões? Que eles estão invadindo a Rússia? Né? Complicado, né? Computador quântico chinês supera supercomputador mais poderoso do mundo em IA. Cientistas chineses afirmam que o dispositivo Jiuzhang pode realizar tarefas usadas pela inteligência artificial 180 milhões de vezes mais rápido que o supercomputador mais poderoso do mundo. Isso é verdade, mas não sei se eles estão nesse nível. Mas há uma corrida muito forte. E quando eles conseguirem um processador quântico real, que é complicadíssimo, tá?
E aí você pode ver que a inteligência artificial também ficará muito melhor. Isso aqui é um portal, tá? Mais para vermelho. Então estão dando uma fortalecida aí na China, mas vai saber o que a China tem, né? Mas é claro que a propaganda, questão de entrar na mente das pessoas, em questão de guerra, é sempre importante. Estados Unidos reconhece a China como potência econômica e não mais como país em desenvolvimento. Aí já, os Estados Unidos é aquilo. A China detonando. E os americanos, não, agora não, a China não tá muito legal, não, né? Estados Unidos e Reino Unido lançam nova aliança econômica contra a China. Não, vamos fazer uma aliança contra a China aqui e tal. E a China esculachando, né? Fazendo até umas bases em Cuba. Claro que, com certeza, os americanos vão se proteger disso aí, mas até o balão, né? Você viu o balão? Inclusive, vídeo exclusivo fica para esse final de semana, para vocês até citar o que caiu na Lua, né? Mês passado aí, tem muitas coisas estranhas acontecendo, que é nada supernatural, nada muito absurdo, extraterrestre, mas é muita coisa daqui da Terra. Até armamento novo, né? Que eu vi líder mundial comentando e ele realmente existe, eu nem sabia que existia. A corrida espacial é essencial para uma guerra nos tempos de hoje, tá? Muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho. Nos falamos em breve. Lembrando, se gostou do vídeo, deixa o Pix. Se não gostou, então compra alguma coisa na Amazon aí no meu link. Só navegar, comprar, que você ajuda o canal, tá bom? Muito obrigado, a gente se fala e até mais.